Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Espero que você esteja bem, onde você esteja e quando você esteja. Hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula. Vamos tratar sobre o famigerado IVA, o IVA Duo. O que está acontecendo com o Brasil, né? Que o IVA, o Imposto Único, se tornou duplo agora, né? Que será o CBS e o IBS, já conforme o Lucas nos adiantou na primeira aula. Gente, o CBS ele é uma contribuição destinada à União que foi incluída pela reforma com a inclusão do inciso 5º no artigo 195 da Constituição. Né, criou o CBS, que veio em substituição ao PIS e à COFINS. E ainda, como o Lucas também trouxe no começo do nosso curso, na primeira aula, o CBS é um IVA e ele vem prestigiar a natureza do princípio da não cumulatividade. Né? Então, o que isso quer dizer? Ele quer dizer que é a principal característica do IVA, que não vai integrar a sua própria base de cálculo, não integrará a base de cálculo de outros impostos. Quando ele tiver a incidência dentro das operações, será somente sobre o valor agregado. Tá? Essas são as principais características do CBS. A reforma tributária também trouxe uma característica que é uma inovação dentro do sistema tributário brasileiro a nível federal, que é o cashback. Né? O cashback vai funcionar mais ou menos com o que aqui no Paraná, como funciona o Nota Paraná, que é aquela nota fiscal que retorna um pouco de ICMS. O CBS também terá isso. Claro, isso ainda vai ser regulado, ainda vai ser legislado, assim como nós falamos na última aula, vai depender de legislação complementar. Todo aquele procedimento que nós comentamos na última aula é o que falta para ser definido o cashback. Né? Uma questão muito importante que eu quero trazer para vocês aqui é que a reforma tributária aponta que tanto o CBS quanto o IBS, eles vão ser tratados dentro da mesma lei complementar. Né? Uma única lei vai trazer aí as características e as definições desses dois IVAs, do nosso IVA Duo. Né? Então, justamente para trazer, enraigar a ideia da simplificação do nosso sistema tributário. Né? Então, não somente os dois IVAs, né, o IVA Duo ser criado pela mesma lei, mas também ali o parágrafo 16º que eu destaquei, diversas características do IBS também se aplicarão ao CBS. Então as características iniciais que eu estou destacando para vocês aqui nessa primeira lâmina, são umas poucas que é a mais importante, mas as grandes mesmo, as diferentes, as importantes, eu vou estar tratando somente no IBS. Mas você vai saber que isso vai se aplicar também ao CBS, tá bom? Vamos seguindo, gente. Uma coisa importante também que o texto da reforma tributária nos trouxe é que o IVA vai ter um teto de alíquota, né? Uma alíquota de referência de como será a sua tributação durante o processo de transição e pós o processo de transição, quando encerrar esses trabalhos. Mas que limitação que é essa? Eu vou pedir aqui a licença para vocês e vou fazer uma leitura do artigo que definiu esse teto, né? essa definição. A alíquota de referência da contribuição a que se refere o artigo 195.5 da Constituição será reduzida em 2030, caso a média da receita base da União em 2027 e 2028 exceda o teto de referência. Adão, não entendi nada. Enquanto você falava, eu estava lendo, você leu, não entendi nada. Vamos lá, gente. Primeiro, receita base. É a receita de arrecadação da União com o CBS ou IS como proporção dentro do Produto Interno Bruto. Segundo, artigo 195, inciso 5, 5 assim é números romanos, é o próprio CBS. Então vamos lá, vamos reler. A alíquota de referência do CBS será reduzida em 2030 caso a receita base
arrecadação de CBS e IS como proporção do PIB da União em 2027 e 2028 ultrapasse o teto de referência da União. Adão, mas beleza, perfeito, entendi o que é receita base. O que é teto de referência da União? É a média de arrecadação de 2012 a 21 do IPI, PIS, COFINS e IOF. Então, basicamente se em 2030 o CBS recolher mais do que a média de 2012 a 21 de todos esses tributos federais, o CBS vai ser reduzido. Sinceramente, pessoal, o CBS substituindo PIS e COFINS, não acredito que vá atingir isso em 2030. E em 2030 o governo consiga subir um pouco mais a alíquota, justamente para tentar fazer a manutenção da carga tributária e da exigência. Mas isso aqui é uma posição pessoal minha, tá, gente? Importante eu destacar isso. Mas, gente, agora vamos aqui, já destacados esses pontos iniciais, importantes e cruciais do CBS, vamos falar do IVA irmão, o irmão mais velho, assim eu vou dizer, né? O irmão mais graúdo, mais rechonchudo, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS, ele está sendo criado na Constituição Federal com a inclusão de um artigo novo na Constituição, que é o 156A, e ele vai estar substituindo o ICMS e o ISS, né? ICMS destinados aos estados e o ISS aos municípios. E assim vai surgir o IBS. As características do IBS, as mais importantes e exclusivas a ele, é a cobrança dele, a sua alíquota, vai ser uma soma entre o que o Estado recolhe e o que o município recolhe. Então vamos lá. O município vai definir que a sua alíquota do IBS é 10%, o Estado vai definir que a sua alíquota é 10%, e o responsável pela arrecadação vai recolher os 20% do contribuinte, recolher, arrecadar e depois distribuir. A gente vai aprender isso para frente nas nossas próximas aulas, tá bom? Outro ponto do IBS que foi trazido aí pela reforma tributária, gente, acabou aqui matando uma discussão muito grande que teve nos últimos anos em relação ao ICMS, que gerou a famosa guerra fiscal, é a definição de para onde vai o ICMS na transferência interestadual, né? Agora, em relação ao IBS, a reforma tributária já deixou definido que o IBS será devido ao estado de destino, né? A cobrança vai ser pelo estado. Ali eu coloquei estado / município, porque agora é IBS, né? Não vai mais diferenciar aí para quem é a arrecadação. Ali o terceiro ponto que eu coloquei, assim como o CBS também, as alíquotas tanto do município quanto do estado, que depois serão somadas para o contribuinte, vão ser definidas com base numa referência do Senado, né? O Senado vai fazer uma resolução legislativa que vai definir qual que vai ser a referência para essas alíquotas. E assim, gente, também como o CBS, o IBS ele não vai estar sendo incluído na sua própria base de cálculo e também não vai estar na base de cálculo de IPI, ICMS, SS e o próprio CBS. Por que tudo isso? Nas próximas aulas aqui a gente vai repassar para vocês o processo de transição, que é como vai funcionar do pré-reforma para o pós-reforma. Será, acredito eu, um processo bem árduo, mas a gente vai mostrar para vocês como tudo isso vai funcionar. O IBS também, gente, vai ter o cashback, vai funcionar com uma devolução da parcela desses valores. Tanto o CBS como o IBS terão cashback, e esse cashback não será para todo mundo, tá? Eu até comentei que eu acredito que vai repetir ali a forma como faz o Nota Paraná, que devolve o ICMS aqui no estado do Paraná, mas ele será destinado para o fim de reduzir as desigualdades sociais, em especial a financeira, dentro do nosso país, perfeito? Então é para as pessoas que estão expostas aí na nossa sociedade. Seguindo a aula, pessoal,
aqui eu vou trazer para vocês as características que se aplicam ao IVA como um todo, né? Ao nosso IVA duo, aos irmãos IBS e CBS, que eles vão dividir essas características. Aqui eu vou dizer para vocês, adiantar um pouco para vocês, que as características do IVA vão ser basicamente toda a regra matriz de incidência desses dois IVAs serão replicadas tanto um como para outro. Né? Tem a questão de regimes específicos, regimes diferenciados, que eu vou falar daqui a pouco, que terão umas aplicações diversas, mas aqui esses pontos vão basicamente se repetir tanto para um quanto para outro. Mas vamos lá, gente, como eu disse, quase que toda a regra matriz de incidência desses dois tributos será idêntica. Por exemplo, fato gerador. O fato gerador, tanto de um quanto do outro, será todas as operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos, serviços e importação desses bens materiais e imateriais, direitos e serviços. Esse será o fato gerador tanto do IBS quanto do IBS. As hipóteses de não incidência, tanto para um quanto para outro, também serão as mesmas. Inclusive, gente, a não incidência, eu vou falar aqui também um pouco de como ainda isso vai ser definido, mas provavelmente vai ser mantido igual para o PIS da COFINS. Não haverá incidência nas exportações e concedendo o direito ainda ao exportador em manter os créditos, né, assegurar os créditos na entrada e não ter o recolhimento na saída. As bases de cálculo, tanto de IBS quanto de CBS, também serão os mesmos valores. É claro, nós estamos falando do IVA duo, nossos irmãos, né, IBS e CBS, que tem como característica principal, que já foi falada pelo Lucas, eu já falei brevemente, que é a não cumulatividade. O que é a não cumulatividade, gente? É a tributação somente ao valor que está sendo agregado. Vocês lembram da aula do Lucas? Quando ele fez uma simulação de uma operação de 100, eu compro a 100, vou vender a 170, então o meu IVA incidirá só sobre os 70. Ele fez esse exemplo na aula, que é a materialização, nada mais, da não cumulatividade, tá bom? O sujeito passivo também será o mesmo, né? O contribuinte, as empresas, né? Aquele que vai pagar agora seremos todos nós, né? Porque com a extinção do ICMS, a extinção do ISS, não vai mais haver aquela diferenciação entre mercadorias, entre serviços. Agora estaremos todos nós contribuintes no mesmo balaio, recolhendo a mesma alíquota dessa tributação. A sistemática de creditamento, débito e crédito, como vai funcionar, também será idêntica, vai ser a mesma entre esses dois impostos. Mas, gente, né, como ser brasileiro não é fácil, a reforma tributária trouxe para nós uma renovação do nosso sistema tributário, de como vai funcionar a nossa tributação sobre o consumo, mas também trouxe algumas exceções. Essas exceções são os regimes específicos. E aqui eu vou tratar em especial dos combustíveis e dos lubrificantes, gente. Para esses dois produtos, esses dois meios de mercado, eles serão monofásicos. O que isso quer dizer? Eles na origem, no primeiro ponto da cadeia do mercado, será recolhido a integralidade para toda a cadeia, tanto do IBS quanto do CBS, tá bom? Eles também terão uma alíquota única a ser definida pelo Senado a nível nacional. Então, especificamente para combustíveis e lubrificantes, o Senado vai determinar uma alíquota de referência e essa alíquota será aplicada em todo o território nacional, sem diferenciação. Isso quer dizer que aquela alíquota do IBS, por exemplo, que soma de um município, soma de um estado, não vai se aplicar para os combustíveis e lubrificantes, justamente porque eles terão um regime específico e será a sua alíquota definida pelo Senado.
Outra situação também, combustíveis e lubrificantes não guardarão direito ao crédito, somente quando usado para insumo, consumo próprio para operação, tá? Então, vendedores e revendedores não terão o direito à utilização do crédito desses produtos. Outros regimes específicos, mas bastante importantes também aqui para o mercado brasileiro, são todos estes aqui: serviços financeiros, bens imóveis, atividades imobiliárias, planos de saúde, concurso de prognóstico. Eu sempre falo, gosto de falar isso porque eu achei sensacional. Todos os eventos que eu fiz com o Lucas para a gente tratar da reforma tributária, eu fiz esse comentário. A reforma tributária me ensinou que loteria se chama concurso de prognóstico. Aprendi um juridiquês aí que eu não sabia quando veio a reforma tributária. Mas qual que será o regime específico para todos esses meios de mercado, gente? Alíquota diferenciada, base de cálculo diferenciado e creditamento diferenciado. Diferenciado no que, Adão? Ainda não sabemos. Lembrar de processo legislativo é o que a gente tem que aguardar. A lei vai nos trazer como será essa alíquota, como será essa base de cálculo e como será essa sistemática de creditamento. Outro setor que também está sendo diferenciado especificado com a reforma tributária são as sociedades cooperativas. A primeira característica desse regime específico para a sociedade a primeira característica do regime específico para sociedades cooperativas é que o regime será optativo, ou seja, a cooperativa vai escolher se adere a esse regime ou não, conforme for a afetação desse regime dentro da sua concorrência de mercado, se isso vai prejudicar e tudo mais, Então ela tem essa opção. Não vai haver a incidência de CBS e IBS nos chamados atos cooperativos, que são os atos relacionados, efetuados entre cooperativas e seus cooperados, os seus associados, ou entre seus associados e suas cooperativas, inclusive também entre cooperativas, desde que essas cooperativas estejam associadas para o seu objeto social especificamente, Então não vai haver a incidência nesses casos. Também as cooperativas também vão ter um regime diferenciado específico para aproveitamento dos seus créditos. Isso ainda vai ser definido em lei também, mas elas também terão essa especificidade em lei. Outros meios de mercado, gente, que também vão ter regimes específicos, são os destinados ao, basicamente, turismo, hotelaria, parques de diversão, parque temático, agência de viagem, bares, restaurantes, sociedades anônimas de futebol. Terão características diferentes. Quais são essas características que se aplicam a todas, tá, gente? Acabei passando a tela muito rápido, mas aqui vou deixar um pouco mais para vocês verem, anotarem, printarem, enfim, quais são esses meios. Todos esses meios de mercado, eles terão uma alíquota diferenciada, base de cálculo e creditamento também diferenciado. Mesma situação dos outros, gente. Processo legislativo, aguardaremos novas legislações e atualizações de como isso vai funcionar. Outros mercados que também terá regime específico do IBS, do ICBS, IBS e CBS. Estou falando bastante, gente, esses irmãos aí estão me confundindo a língua aqui, pessoal. Mas vamos lá. Serviço de saneamento e concessão de rodovias. Eles podem ter a desoneração do imposto na aquisição de bens de capital. Adão, o que é bem de capital? É tudo aquilo que é usado para a consecução da atividade empresarial, Seja material ou imaterial, pode ser um maquinário, um caminhão, um trator, um computador, ou pode até mesmo ser um software, Todos esses custos que são necessários, esses bens que são necessários para a consecução da atividade empresarial. E também alíquota e creditamento diferenciado. Tudo isso, gente, dependendo de legislação. Outros meios que terão uma alíquota diferenciada e um sistema de creditamento diferenciado é transporte coletivo rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo e estrutura compartilhada de serviços de telecomunicação. Todos estes terão, conforme lei publicada, alíquota e creditamento
creditamento diferenciado. Perfeito? E uma questão que aqui é bastante importante, gente, que vai vir aqui na questão do saneamento e concessão de rodovias. Eu, como advogado, a gente acaba vendo problema em tudo, né? A gente sabe tudo que pode gerar discussão e problemática. Aqui eu quero trazer uns conceitos para vocês um pouco mais chatos e tudo mais, mas que é importante a gente ter isso em mente, e principalmente se você for de uma empresa de concessão de rodovias ou uma empresa de serviço de saneamento, você tem que ter o cuidado, tá? Se vocês olharem ali nessa lâmina, o que está escrito ali? Desoneração do imposto na aquisição de bens de capital. O que isso está dizendo? Que o imposto será desonerado quando a empresa adquirir um bem de capital. Que o imposto será desonerado na aquisição de um bem de capital. O IVA-DUO, esses dois irmãos são diferentes, não são gêmeos, né? Um se chama Imposto sobre Bens e Serviços e o outro se chama Contribuição sobre Bens e Serviços. Existe diferença, gente, existe diferença. Qual que é a diferença? O imposto, por característica, ele é único e exclusivamente para sustentar o Estado, sustentar a máquina pública. Ou seja, nós, contribuintes, nós recolhemos o imposto, mas nós não temos, o Estado, no caso, não tem a obrigação de nos dar uma contraprestação daquele imposto. O que isso quer dizer? Eu não estou falando que o Estado não tem que nos prestar contas, nos prestar serviços públicos. Não é isso que eu estou dizendo. A gente recolhe o imposto, o Estado recebe esse valor e esse valor é destinado para a educação, para o saneamento, para a saúde pública, para a segurança pública, né? Então, recolhi 100 de imposto, o Estado vai dividindo 10 para cada situação que ela precisa. Isso o imposto, tá bom, gente? Qual que é a diferença de uma contribuição? A contribuição vai para outro caixa do Estado. A contribuição ela tem diversas categorias e a contribuição existe para um determinado fim, um fim específico. Ou seja, o dinheiro que o Estado recebe de uma contribuição não pode ser destinado a outro assunto que não aquele para o qual ela foi criada. Perfeito? Então, por exemplo, se o Estado cria uma contribuição de melhoria, por exemplo, necessária ao transporte público, uma contribuição temporária, e o dinheiro que ela arrecada dessa contribuição de melhoria não pode ser destinado à saúde pública, porque ela foi arrecadada para o transporte público. Entendeu? Entenderam, pessoal? Isso que eu quero que vocês leiam. Então aqui, explicado isso, que cada um tem o seu destino específico, eu quero que vocês releiam. Aqui a reforma está trazendo que a desoneração é do imposto, é do IBS e não do CBS. O CBS pode continuar sendo cobrado sim, tá bom? Então, se eventualmente isso não for corrigido numa nova emenda ou a legislação não traga uma equidade ao CBS, essa cobrança pode ser diferenciada, tá bom, pessoal? Então esse é um ponto que a gente tem que tomar esse cuidado. E relembrando, aqui caso tenha alguém que não é da área e não acompanha, o CBS está substituindo o PIS e a COFINS, né? Como eu disse lá no início. E o PIS, a sigla é Programa de Integração Social. Os valores recolhidos ao PIS são destinados ao seguro-desemprego, ao pagamento dos abonos salariais. O COFINS é contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O COFINS é destinado a garantir o seguro-desemprego, os benefícios previdenciários, a previdência em si. Então, o CBS, por lógica, será destinado a continuar suprindo esses custos do Estado. Então não faz sentido essa contribuição ter outro destino que não esse, entende? Então é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente olhar para os serviços de saneamento e concessão de rodovia e ver que somente o imposto está sendo desonerado. Mas vamos lá, seguindo o jogo, pessoal.
Eu falei, né? A reforma tributária veio para simplificar, mas nos trouxe as suas exceções. E eu falei até agora sobre os regimes específicos. Agora eu vou falar de outra exceção, que é a tributação diferenciada. Só vou pedir licença aqui para eu tomar um golinho de água, gente, que a garganta aqui já está coçando. Mas, gente, vamos lá. Tributação diferenciada. O nome já diz. O tributo a ser cobrado vai ser diferenciado. E aqui está direcionado efetivamente à cobrança. E, volto a repetir, são mais algumas coisas que estamos dependendo de legislação complementar, tá bom? Mas vamos lá. O primeiro, a gente está falando de meios de mercado que terão a sua tributação reduzida em 60%. Educação, saúde, dispositivos médicos, medicamentos de cuidados básicos de saúde menstrual, transporte público. Todos esses meios, aqueles relacionados, o imposto que será cobrado deles, a contribuição que será cobrada deles, o IVA, os irmãos, serão reduzidos em 60%. Né? Mas não é somente isso. Em alguns outros casos, em alguns outros meios também, terá uma redução de até 60%. A lei complementar vai nos dizer o que especificamente vai ser reduzido em 60%, o que especificamente vai ser reduzido em 100%. E aqui, obviamente, eu estou falando dos meios que se repetem. Por exemplo, dispositivos médicos. A lei vai nos dizer em que momento é 100%, em que momento é 60%. Né? Em alguns pontos é só 100%, em outros pontos é só 60%. Também não é só isso. Também alguns específicos também serão isentos do CBS e do IBS, e a legislação vai nos trazer se haverá algum critério a ser cumprido ou se somente haverá a isenção dessas tributações. Uma coisa muito importante que está vindo com a reforma tributária, que a gente precisa trazer para vocês, é a existência do Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional. Deixa eu vir aqui por meio da tela para vocês verem. Vou estar aqui do lado do dinheirinho, espero que aquele dinheirinho venha para minha carteira. Mas vamos lá, gente. E o que é esse fundo? Esse fundo está sendo criado pela reforma tributária para arrecadar valores para desenvolver regiões específicas, tá bom? Regiões. Falei específicas porque esse dinheiro vai ser levantado conforme as regiões, né? A partir de 2029, o Estado, União, esse dinheiro vai vir da União, vai vir do âmbito federal, né, no caso. A partir de 2029, 8 bilhões de reais por ano serão destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Em 2030, 16, 31, 24, de 8 em 8 até 2046, quando irá travar em 60 bi por ano. E a partir de 2046, 60 bilhões serão destinados a esse fundo. Esse fundo, gente, é específico para ser investido em estudo e projeto de obras e infraestrutura, fomento de atividades que gerem empregos, de atividade produtiva que gera empregos e ações para desenvolvimento científico e tecnológico. Então não é qualquer estado, não é qualquer município, não é qualquer região que consegue usar esse valor. Esse valor tem que ser, obviamente, cumprindo o fim a que se destina, se assim me permite falar. Adão, e os benefícios de ICMS? Você está me falando que ICMS vai deixar de existir, que daqui a pouco nas próximas aulas eu vou entender o processo de transição, mas os benefícios de ICMS da minha empresa, os benefícios eu sou controle de uma empresa, eu sou dono de uma empresa, eu preciso saber o que vai acontecer com os meus benefícios. O saldo de ICMS, primeiro, que eu quero tratar de vocês. O que vai acontecer com o saldo de ICMS? Esse saldo ele vai poder ser compensado dentro da operação do IBS na reforma tributária. Tá? Qual que é o grande problema desse saldo do ICMS, a grande tristeza que a reforma tributária nos trouxe? Esse saldo vai ser usado durante 20 anos. Você não pode, no mês seguinte da efetiva vigência da reforma tributária, compensar todo o valor que você eventualmente tenha disponível, ou no decorrer do próximo ano. Você tem que usar esse valor em 20 anos. Você não vai, o Estado, de uma maneira engenhosa, fez uma maneira de você não deixar de pagar o IBS. Você vai ter que pagar o IBS.
Os benefícios fiscais, o que vai acontecer? Vai existir um fundo de compensação dos benefícios fiscais, gente. Esse fundo de compensação, ele vai compensar entre o período de 1º de janeiro de 2029 a 31 de dezembro de 2023, toda a perda, entre aspas, que a reforma vai ocasionar aos benefícios fiscais que os contribuintes tenham. Você está falando então que o Estado vai dar dinheiro? Não, não é isso. Vocês vão ver no processo de transição que em dado momento os antigos tributos vão ser cobrados de forma decrescente e os novos tributos vão ser cobrados de forma crescente. Só que os antigos têm benefício, os novos não. O que isso vai acontecer? Os benefícios que teoricamente estão sendo reduzidos com a queda dos tributos antigos serão compensados por esse fundo durante esse período, tá bom? Só que, gente, esse fundo não é para todo mundo, tá? Aqui tem até uma data que eu deixei anotada em específico, que está na reforma tributária, já está na Constituição, que esses fundos são para os benefícios concedidos até 31 de maio de 2023, mas que dependeremos também de lei complementar para definir os critérios de como será a utilização desses fundos e tudo mais, perfeito? Então não são todos que poderão usar. Aqui eu estou falando de concessão até 31 de maio. Né? Então, se teve uma renovação após isso, você está dentro, você consegue usar esse fundo, tá bom? Mas uma coisa importante, pessoal, esse fundo está sendo criado especificamente para fazer o pagamento dessa compensação dos benefícios fiscais, né? Ele está sendo criado específico para isso. Ou seja, né, como eu disse, né, chegando lá na frente, chegando na nossa aula que a gente trata do processo de transição da reforma tributária, que o Lucas vai explicar para vocês, vocês vão entender que vai chegar lá em 2030, vai acabar o processo de transição, 2033, perdão, vai chegar no processo de transição, vocês vão analisar e vão pensar, poxa, mas aqui acabou, não faz mais sentido o fundo. Faz? De fato, não faz, né? Porque o fim a que ele foi criado acabou. O que vai acontecer? Esse dinheiro que sobrar vai ser destinado ao comitê gestor, ao administrador do IBS. Isso vai virar caixa para o Estado fazer seus investimentos, fazer uma compensação para os contribuintes com o IBS. O Estado vai tratar disso, tá bom? Mas, gente, outra situação também que vai acontecer é o que vai acontecer com os regimes especiais. Por proibição expressa da reforma tributária, do texto, os regimes especiais não podem ser renovados, tá bom? E o IBS e o CBS, eles não estão sujeitos a regimes especiais, fora as exceções que a gente já conversou há pouco. Então, e serão encerrados também. Não haverão mais os regimes especiais desses assuntos. Perfeito, pessoal? Então aqui, gente, na aula de hoje, na aula 3, nós tratamos sobre o IBS e sobre o CBS, que são o IVA duo, os irmãos, o irmão grande e o irmão menor, que é a grande ideia da reforma tributária, da simplificação, da flexibilização do que é o sistema tributário brasileiro, com a facilitadora agora de estar reduzindo para 2 contribuições, né? Uma contribuição, um imposto, o IVA duo. Perfeito, pessoal? Espero que tenham tirado todas as suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima aula.